Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos buscar na Palavra de Deus tudo que o Senhor nos ensina para que tenhamos uma vida bonita, tenhamos uma vida próspera, tenhamos uma vida feliz, tenhamos uma vida alinhada com a vontade de Deus. Porque alegria, felicidade, paz e tudo que é bom nós só encontramos no Senhor. E Jesus nos ensina verdades profundas, verdades maravilhosas para a nossa vida através de parábolas. E a parábola de hoje que estaremos estudando é a parábola da pérola. Você já viu uma pérola? Você tem um colar de pérolas? Um anel de pérolas? Vamos estudar sobre esta parábola e aprender o que o Senhor quer falar conosco através desta parábola que fala do reino dos céus. Deixe o seu coração aberto para que o Espírito Santo, nosso mestre, possa te ensinar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, Jesus conta tantas histórias, conta tantas parábolas. E nós sabemos que naquela época havia o comércio de pérolas. Pérolas. E não é todo lugar que há produção de pérolas. Mas o Senhor conta uma história, conta uma parábola, referindo-se ao reino dos céus, referindo-se às coisas espirituais. Porque muitas vezes nós temos ideia que achamos que talvez na igreja todo mundo seja perfeito. Ou pensamos que Deus tenha filhos especiais, filhos prediletos. Nós vamos descobrir verdades profundas, tesouros maravilhosos nas histórias de Jesus. Vamos então à nossa parábola de hoje. Mateus 13, 45 e 46. Diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aqui Jesus, com poucas palavras, ele está contando sobre a preciosidade do reino dos céus, do reino de Deus. Ele diz que é semelhante a um homem que procura boas pérolas. Bem, quem está procurando boas pérolas? Quem tem recursos para comprar uma pérola de grande preço, de grande valor? É o Senhor. Deus está à procura de boas pérolas. Ele está à procura, ele é um negociante, ele é um especialista em pérolas. Ele ama pérolas. Ele conhece as pérolas perfeitas, as pérolas preciosas. E ele está procurando boas pérolas. Como se forma uma pérola? Nós sabemos que a pérola é considerada, está entre as pedras preciosas para se fazer joias. Mas a pérola não é uma pedra, não é um mineral como o diamante, como o rubi, como a esmeralda, como outras pedras preciosas ou semipreciosas. Não, a pérola é apenas um grãozinho de areia, ou um cisquinho do fundo do mar, que entra dentro da ostra e ali começa a incomodar o molusco, aquele bichinho de dentro da ostra. E ali aquele animalzinho, aquele molusco, começa a liberar uma substância chamada madrepérola, ou mãe da pérola, madrepérola. E ele vai cobrindo aquela imperfeição daquele grãozinho de areia. Aquele grão de areia machuca, fere, dói. Então ele vai procurando arredondar, tirar as pontas, tirar a aspereza, tirar o que machuca daquele agentezinho agressor que está dentro da ostra. O molusco não tem como tirar,
ele não tem mãozinha para colocar para fora, não tem uma vassourinha para varrer. Então ele começa a envolver aquele grãozinho de areia com a madrepérola. E quanto mais tempo aquele grãozinho estiver ali dentro, quanto mais tempo permanecer junto com o molusco, aquele agente agressor, maior será a pérola. Ou seja, olhando o tamanho de uma pérola, se sabe quanto tempo aquele molusco teve de suportar aquele agente agressor, teve de suportar aquele grãozinho de areia. E quanto mais redondinha a pérola, quanto mais perfeita, mais valor ela tem. Então a pérola é admirada por sua perfeição, pela sua, podemos ver assim, como esfera mesmo, na sua perfeição e o tempo que ela foi gerada. Quanto maior, mais tempo. As pérolas eram então usadas para joias, usadas para os enfeites, usadas para fazer um anel, um pingente, um colar. Pérolas, pérolas. E nós sabemos que vamos encontrar pérolas nas Escrituras. Nós vamos encontrar pérolas nas portas da Nova Jerusalém. Olha o que diz Apocalipse 21, 19 a 21. Está escrito assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto, duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Aqui em Apocalipse capítulo 21, nós vamos encontrar aqui o Senhor descrevendo a Nova Jerusalém, descrevendo essa cidade fantástica, essa cidade maravilhosa, essa cidade que é um tesouro, que é um esplendor, essa cidade que é uma obra de arte, de ourives, de joias. A cidade é de ouro puro, a cidade tem os seus fundamentos adornados com pedras preciosas. Imagina, seus fundamentos, seus alicerces, os fundamentos, a estrutura, o que sustenta esta cidade tão grande e tão maravilhosa, são pedras preciosas. E aqui diz que esta cidade tem 12 portas, 3 em cada lado dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, 3 em cada lado. E diz aqui a palavra que as portas são 12 pérolas. Imagina, se essa cidade é quadrangular, ela tem a mesma altura, a mesma largura e o mesmo comprimento, é um cubo. Mas quando o anjo mediu essa cidade, trazendo para o sistema métrico decimal, nós vamos encontrar que essa cidade tem cerca de 2.300 quilômetros. 2.000 quilômetros de altura, de largura, de comprimento, com os fundamentos adornados de pedras preciosas. Você pode imaginar o que seja uma muralha, o que seja uma altura de 2.000 quilômetros, o tamanho dessas portas que são uma única pérola? Por que o Senhor coloca pérolas na Nova Jerusalém? Porque pérolas, Deus se encanta com pérolas. Deus se alegra em ver a formação das pérolas. Pérolas jamais existiriam se não fosse aquele grãozinho de areia, se não fosse aquele agente agressor minúsculo, mas tão incômodo, que entra e não sai. Entra e ali está. Entra e incomoda. Entra e precisa haver uma solução para não ferir, arredondá-lo. Nós sabemos que espiritualmente a
pérola, o que vai tirar toda agressão, toda ferida na nossa alma, no nosso coração, de agentes agressores, é o perdão. É o perdão. Jesus nos perdoou e nos ensina a perdoar. Jesus nos perdoou e nos ensina a liberar perdão e a pedir perdão. Assim que surgem as pérolas. Nós vamos ver que pérola, lá no grego, é margarites ou margaros, é esta ostra que é perolífera, que produz a pérola. Um provérbio, uma pérola como palavras de grande valor. Mas nós vamos ver em Cantares de Salomão, capítulo 4, de 7 a 9, o Senhor fala das pérolas. O esposo diz: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Aqui nós temos este amor entre o esposo e a esposa, entre Cristo e a igreja, Cristo e o seu povo, Deus e aqueles que Ele criou e que o amam. Aqui a palavra diz: tu arrebatastes o meu coração. Meu coração se encheu de amor com o teu olhar. Olhar para Cristo. Este olhar podemos dizer, suplicante do seu perdão. Este olhar para o Senhor como o único que pode nos trazer vida e salvação. Lá no deserto, quando o povo estava com muita murmuração, vieram serpentes, serpentes abrasadoras que picavam e as pessoas morriam. Clamaram a Moisés, muitos estão morrendo, Moisés, crianças, adolescentes, velhos, muita gente boa morrendo por causa das serpentes. E Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, igual àquelas serpentes abrasadoras, e colocasse no alto de uma estaca. E em qualquer lugar do arraial, quem fosse picado, se olhasse para aquela serpente de metal, seria curado, viveria. Bastava olhar, bastava olhar. E Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado entre a terra e o céu. E quem olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar e crer, é salvo. É salvo. Arrebataste-me o coração. Não tem ninguém que olha para Jesus e é rejeitado. Ninguém. Mas o Senhor nos olha, o Senhor nos vê e nós precisamos olhar para Ele. Mas aqui o Senhor diz: arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. O colar não só hoje para nós é apenas um enfeite, hoje para nós é apenas um adorno, um adereço para complementar a beleza de uma vestimenta, usado principalmente pedras preciosas ou pérolas num colar, em uma roupa para festa, não para o dia a dia, não para ir ao supermercado ou fazer compras ou buscar as crianças na escola, mas as joias são para momentos especiais. E aqui o Senhor diz que a noiva o arrebatou com uma só pérola do seu colar. O colar tem mais de uma pérola, muitas pérolas. Eu e você devemos ter muitas pérolas no nosso colar. Colar é símbolo de autoridade. Tanto o anel, havia um sinete no anel, havia um carimbo para a assinatura no anel, como também este carimbo poderia estar no colar.
Quando Beltesazar falou para Daniel: tu serás o terceiro no meu reino, terás um colar no teu pescoço. Não é que ele queria dizer, você vai usar um colar. Era autoridade. Quando José no Egito foi colocado segundo abaixo de Faraó, vestiram-no de linho fino e puseram um colar no seu pescoço. Colar, na Bíblia, espiritualmente simboliza autoridade. A autoridade da esposa, a autoridade da igreja, a autoridade do povo de Deus está no nosso colar de pérolas, ou seja, a nossa capacidade de perdoar e de pedir perdão. A nossa capacidade de poder relevar, perdoar, liberar as pessoas. O Senhor é aquele que nos perdoou e nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus ensinou a orar e disse: se vocês não perdoarem de coração aqueles que devem aos seus devedores, se você não puder perdoar, também não será perdoado. As pérolas vão nos falar exatamente disso. Vão nos falar do perdão. Essa capacidade de envolver um agente agressor com a madrepérola, fazendo com que aquele agente agressor, aquelas arestas, aquelas pontas doídas, não firam mais o perdão. Por isso, o Senhor disse: arrebataste-me o coração com uma só pérola do teu colar. Quantas pérolas você tem no seu colar? A quantas pessoas você já perdoou? Quantas vezes você já perdoou? O marido, a esposa, os filhos, os pais, o pastor, o irmão, o patrão, o empregado, o vizinho, a sogra, os parentes. Quantas vezes você já perdoou? Arrebataste-me o coração. Você quer arrebatar o coração do Senhor, o amor do Senhor? Perdoe. Ame como Ele amou. É isso que está escrito. As nossas experiências com Deus, elas são pérolas preciosas. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. As experiências que nós temos com Deus, elas são tão maravilhosas. Às vezes, você tem uma visão, você tem um sonho, você teve uma experiência com Deus, ela é tão linda, mas não dá para dividi-la com qualquer pessoa. Aqueles que não creem, eles vão rir, eles vão debochar. É o que está escrito: não deis aos cães. Cães eram todos os que não faziam parte do povo de Israel, não faziam parte da nação, eram os cães. Cães são todos aqueles que não compartilham a nossa fé, não entendem Cristo, a Bíblia, a fé. Então, se você vai compartilhar com eles experiências que você tem com Deus, experiências profundas, maravilhosas, pode acontecer o que a palavra diz: vão pisar com os pés nas suas pérolas, vão rir, vão criticar, vão sujar, e voltando-se, esses porcos ou esses cães ainda vão dilacerar, ferir. Então, nossas experiências com Deus são pérolas preciosas. O que você experimenta com o Senhor, o que você faz no reino de Deus. Quantas mulheres conseguem perdoar um marido que traiu? E às vezes a pessoa lá no mundo vai dizer: você é uma boba, você é tola, como que você vai perdoar assim? Ou o marido perdoar a esposa. Então, para o mundo, eles não conseguem entender isto. Mas a palavra de Deus nos diz que são pérolas. Pérolas preciosas. As pérolas
não devem ser para exibicionismo. Não é para nos mostrarmos, para fazer show. Em 1 Timóteo, capítulo 2, 9 e 10, nós lemos assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aqui o apóstolo Paulo está explicando para Timóteo como as mulheres devem portar, como as mulheres devem ser. Ele sabia que as mulheres e o ministério feminino é importantíssimo na igreja. A igreja é alavancada, a igreja vai em frente com o trabalho das mulheres. As mulheres cuidam da beleza da igreja, elas têm esse toque feminino nas festas, nos eventos, na arte, na música, na dança. Ali estão as mulheres. Mas muitas podiam desvirtuar ou podiam tomar um entendimento mundano para trazer para a igreja. Ou seja, fazer da igreja um desfile de modas. Fazer da igreja, fazer com que as outras irmãs estivessem olhando para elas, invejando o seu cabelo, o seu penteado, a sua roupa, as suas joias, as suas pérolas. E nesta época que Paulo fala isso, na época do Império Romano, quantos penteados nós vemos nas esculturas, nas pinturas, tranças, e costumavam jogar ouro em pó no cabelo. Quanto mais ricas, mais se exibiam. E pérolas também nas tranças. Ficava maravilhoso. Mas aquilo ali chamava atenção para si. E Paulo diz: não, Timóteo, fale com as mulheres que elas devem se vestir de maneira modesta. Não preocupem com o frisado do cabelo, com os penteados da moda, com as joias, com as pérolas no cabelo. Não, não é para exibir. É para que elas sejam modestas, para que elas sejam simples, não chamar atenção para si, mas Paulo diz aqui, elas vão ter boas obras, chamar atenção para aquele que é o centro das suas vidas. Elas vão, como diz, mulheres que professam ser piedosas vão ser adornadas com boas obras. O valor delas está no que fazem, está na sua vida, está no seu fruto e não na sua performance. Hoje, nós somos muito levados pelas aparências. Hoje, nós somos muito levados pelo visual. E as pessoas hoje estão trabalhando muito a sua performance, o seu visual. Estão se esquecendo da essência. A essência, boas obras. A essência, fazer a vontade de Deus. As pérolas não são para exibicionismo. As pérolas são para glorificar a Deus. Ou seja, as nossas experiências com Deus devem adornar a nossa vida e nós devemos mostrar boas obras em todo o tempo. Então, quando Jesus contou esta parábola daquele homem que negocia boas pérolas e encontra uma de grande valor, então ele vai, vende tudo o que tem e adquire aquela pérola. Deus enviou Jesus, pagou um altíssimo preço, o maior preço, um preço, podemos dizer, incalculável, para nos adquirir, para que nós possamos ser o reflexo dele na terra, para que nós possamos ser filhos de Deus, para que nós sejamos perdoadores, como ele nos perdoou, como ele nos amou, possamos amar, como ele viveu aqui na terra,
possamos viver. Como Ele nos ensinou, possamos ensinar e possamos viver. Amém? É isso que a parábola da pérola nos fala. E que no nosso colar, a autoridade da nossa vida, tenhamos múltiplas experiências com Deus de perdão e de boas obras, amando e perdoando. Você tem feito isso? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti. Clamo pelo Teu perdão. Contempla minha vida, lava-me, limpa-me, Senhor. Encha-me da Tua presença. Dá-me um coração perdoador, um coração simples, humilde, mas um coração que Te ama acima de todas as coisas. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, inteiramente Teu, enquanto eu viver. Toma minha vida e usa-me para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Vamos ter experiências com Deus e glorificar o Seu nome. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa cada dia conhecer mais o Senhor, amá-lo, servi-lo, adorá-lo e sempre perdoar. Deus te abençoe.